E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Luke da DNG e eu tô trazendo para vocês aqui o vídeo sobre o torneio DNG Series primeira edição. E esse vídeo eu vou falar sobre minha decklist, vou mostrar para vocês a minha decklist, né? E vou falar também sobre como foi o torneio. Foi um torneio de 9 rodadas, que foi o primeiro torneio que foi para decidir quem é que vai ficar na série A, na B, na C. E a partir de agora os torneios serão divididos em série. E o torneio teve inicialmente 17 inscritos. Na verdade teriam mais de 20, né? Só que eu tive que limitar em 17, porque os espaços só caberiam até 17. Só que dos inscritos limitados, só 10 compareceram no dia. Outros não compareceram por demais motivos. E esses outros que não compareceram já foram classificados entre Série C e Série B. E 2 dos que vieram para o torneio ficaram na Série B, em primeiro e segundo lugar da Série B atualmente, que vai ser disputada no mês que vem, porque é um torneio mensal, que foram Ted, Felipe, né, Santana em segundo lugar da Série B e Vitor Belmont em primeiro lugar da Série B. Ted ele jogou de Odiais e Vitor jogou de Endymion. Eu vou começar com a decklist, depois eu vou falar um pouco sobre o torneio, sobre a galera e como é que foi. A decklist eu joguei de deck do Salamangreat, uma Gazela, 3 Spiralosa, eu usei 3 Raposax, porque o Raposax, ele... muita gente que usa só 2, mas ele é uma Normal Summon muito boa, se não vier a Normal Summon que eu quero. Então a segunda Normal Summon do deck principal é o Raposax, fora que ele lida com decks de pêndulo, por exemplo, que foram esses decks que acabaram ficando na série B, que foi o Endymion e o Odias. Eu uso um Falco e um Jaguar, que pra mim já é o suficiente aqui da Enguine dos monstros Salamangreat, né? Eu só usaria mais outro monstro Salamangreat se fosse o caso da Gazela sair da lista, ou se lançasse um Salamangreat muito bom, né? Fora isso, eu não vejo necessidade de usar mais do que isso de monstro Salamangreat, não. Tem gente que usa o Plumático, eu usava o Plumático, mas o Plumático é ok só, não acho ele muito bom. A minha Normal Summon principal é o Buferla, que eu uso 3. Aí a Raposax, ela substitui ele, se ele não estiver na mão, né? E ele também é um ótimo descarte pra ela. Ela é um descarte pra ele, né? Porque ela pode voltar depois. Então é isso. Esses são os meus monstros de Enguine, né? Minhas Hand Traps. São 3 Ash. Eu tava usando um trio de Belly, um trio de Ogre, mas elas não têm a mesma utilidade da Ash, né? Então eu optei por usar 2 só. Belly, porque eu não queria tipo, abrir de Belly jogando contra um cara de pêndulo. Ou com outro deck, né? Então eu preferi usar 2 dela, que ela é uma carta mais de mid pra endgame. 2 Ogre também, porque ela é boa, mas tipo, ela não é uma Ashe. Se você abrir com 2 Ashe, não tem problema, sabe? Mas se você abrir com 2 Belly ou 2 Ogre, já tem um pouco de problema. Foi com DD Crow, trio. Apesar de eu não ter usado com quase ninguém, eu só usei com 2 pessoas. Mas tava aí, né? Podia ser usada. 3 Effect Veiler e 3 Impermanence de deck principal. Acompanhando todas as hand traps, eu usei uma Khaled, né? Então todos as techs do meu deck se resumiram a isso. Eu tava pretendendo usar 2 Nibiros também de main deck, só que eu preferi deixar de side. Porque nem todo mundo que eu ia pegar tomava Nibiru, então não fazia muito sentido eu estar usando de main deck não, por causa do Metacal mesmo. Mas se provavelmente, dependendo de outro lugar, eu não usaria os 3 corvos e optaria por 3 Nibiros de main deck. Ou 2.
Eu acho que 2. Eu botei 2 no side com 3, né? Eu tenho a opção de usar 3, mas eu prefiro botar 2. Acho que eu botaria 2. Eu tenho um interruptor, né, nas spells pra adiantar, enviar o spin, né? Um falco, alguma coisa que possa me ajudar. Um reviver monstro. E uma só. Determinação Salamandra. Ela só veio na minha mão uma vez no torneio. E eu usei quando veio na minha mão. Quando não veio, não fez diferença. O deck ele é um deck consistente. Ele faz as coisas sem precisar dela. Então não tem problema. 3 Sinete Mine. Um Santuário. E uma carta que eu tô pedindo a Deus que essa lista saia logo, pelo amor de Deus. Que é o Círculo, que eu só tenho 2. Eu quero que saia logo o terceiro, cara. Eu quero que saia o terceiro. Das armadilhas eu só sei uma Fúria e um Rugido, né? Completa as techs do deck. Tech da Enguine mesmo. Uma Fúria e um Rugido, pra mim é o suficiente. E o deck ficou fechadinho com 40 cartas. Quando o meu círculo for a 3, eu tiro o DD Crow, boto 2 Nibiros e boto mais um círculo. Aí eu vou continuar com 40 cartas. De extra eu usei 3 Links, né, o padrão. Uma Mirage, porque às vezes a mão brica e você pode usar as End Traps. Aí as End Traps viram um monstro Salamangreat na normal summon. 3 lobos, 2 leões. Eu não gosto daquela Enguine do Transcode e tal, que eu achei ela bem estranha, não gosto dela. Um cavalo. Aqui eu usei um Bagusca e um Tornado Dragon para lidar com situações adversas. Eu não fiz o Bagusca nesse torneio, mas eu fiz o Tornado Dragon. E de bichos grandes, né? Eu não uso o acesso coistal, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu uso um Borreload, um Borrel Sword e um Avramax, né? Todo tipo de situação aqui, essa galerinha aqui resolve. E de side, usei um Pacatrops, 3 Dogoran, os 2 Nibiron, eu preferi deixar de side, 3 Ciclone Cósmico, 3 Barragem Dimensional e 3 Força do Espírito Tempestuosa. Aqui eu já posso começar a explicar o porquê eu fiz isso. O torneio tinha 10 pessoas. 2 das 10 eu já falei, né? Que foi Felipe, que ficou em 10º, Diodiais e Vitor, que ficou em 9º de Endymion. O jogo com o Felipe foi bem tranquilo, foi 2-0 pra mim. O jogo com o Vitor foi tranquilo também, foi 2-0 pra mim. O primeiro jogo foi minha mão fabricada, né? Ele desceu o pêndulo sumo de 2 mestres da magia de uma vez só e me deu 5.600 de vida. Eu olhei assim e falei, eita! Só que aí eu comprei carta Ninguine e joguei. Aí veio o 8º colocado, que o nome dele é João, né? A gente chama... Não, é Arthur, o 8º colocado, perdão. Foi Arthur. Ele tava jogando com deck de Arquidemônio, Demônio da Vaidade Turbo. O jogo com ele foi bem tranquilo também, eu ganhei de 2-0. Ele deu umas interações assim comigo, dificultou um pouco o início do jogo, tipo Evacuation, Avanço Habilidoso, né, Força Espelho, essas coisas assim, que são chatas. São armadilhas que param um pouco, só que depois o meu gás ficou maior que o dele e aí eu acabei ganhando de 2-0. Aí o 7º colocado, né? Aí a partir daí já é Série A, né? A partir de Arthur já é Série A. Arthur foi o 8º colocado, então ele foi a última pessoa classificada dentro da Série A. Arthur já está na Série A. Aí veio o João, mais conhecido como Perninha, né, em 7º lugar. Ele estava jogando de Guerreiro Imã. O Ted ele ficou com 2 pontos. O Vitor ficou com 3 pontos, né? O Arthur ficou com 8 pontos. E esse Perninha já ficou com 10 pontos. Esse Perninha estava jogando de Guerreiro Imã. Eu joguei com ele, foi tranquilo também. Eu dei 2 OTK nele. Ganhei de 2-0, dei 2 ATK nele.
com o Boyle Sword. Ele tava jogando de Guerreiro Ima Fossil Turbo. Ainda bem que eu tenho uma mão muito boa pra ver Gazelle. Então, a Gazelle sempre veio na minha mão. Ele botou Fossil Turbo lá. E aí eu dei normal Gazelle e baixei no Fossil. Depois eu joguei. E foi isso. Ele ficou em 7º lugar. Em 6º lugar ficou a minha namorada, Leisa, que ela também joga. Ela joga de Charles Max, né? Ela ficou já com 11 pontos, né? 1 ponto acima de Perninha. O jogo com ela foi razoavelmente difícil. O primeiro jogo a gente começou, eu não vim com muita coisa na mão. Ela veio com a mão legal, ela fez umas coisas assim que me deu trabalho. E eu consegui ganhar, mas tipo, rendeu. O primeiro jogo rendeu bastante, até eu conseguir fazer o Overmax e conseguir ganhar. Passou pela minha cabeça algumas vezes que eu ia perder. Aí eu olhei assim, foi meio complicado. Mas eu consegui vencer também de 2-0, mas não foi fácil, já foi mais difícil. Ela joga muito bem com o deck. Aí, em 5º lugar, foi Lucas Amorim, jogando de Mago Negro. Ficou com 12 pontos. O jogo com ele, o primeiro jogo foi complicado, velho. Eu lembro que eu enviei uma carta pro cemitério com o Snake Mine. Eu vi o Falco, aí eu busquei a Gazela, e quando eu dei efeito Gazela, ele deu Solen Strike. Ele também tava brincado, né? Aí eu olhei assim, poxa, aí eu passei, né? Não tinha nada a fazer. Aí ele tentou invocar Aprendiz, ele invocou Aprendiz no Mago Negro. Aí quando ele deu efeito do Aprendiz, eu dei Ogre no Aprendiz, enchei a Ogre, dei Veiler, neguei Aprendiz e eu neguei Destruir ao mesmo tempo. Ele não conseguiu buscar o Mago Negro. Aí voltou pra mim, eu dei normal do Jaguar, ele deu Solemn Judgment, eu falei, puta que pariu, que porra é essa? Só que a minha sorte foi que a próxima carta que ele comprou também foi outra armadilha, então a outra que eu comprei já deu pra jogar, que já foi o Raposax, mas foi complicado. O segundo jogo foi bem tranquilo, mas o primeiro jogo, menino, difícil. Ele ficou em 5º lugar, né, com 12 pontos. Quem ficou em 4º lugar foi Lucas França, jogando de Crusadia Kaiju. Esse foi o de Lucas eu ganhei de 2-0 também, assim como todos os outros. Só que esse Lucas França, ele foi a única pessoa que eu ganhei de 2-1. Porque Crusadia Kaiju eu ganhei no dado, mandei ele começar, ele perdeu o game 1, né? Não teve o que fazer, eu matei ele. Aí o game 2, a gente fez side e ele mandou eu começar. Eu fiz o combo normal do Salam Great, setei minhas coisas e tal. E obviamente ele abriu de Caju, me deu Caju no meu link, fez o Equimax. E o Equimax bateu e tirou 9.600 ou 9.900 de dano. Foi, enfim, né? Foi um ataque só, eu morri. Aí eu olhei assim, caraca, velho, tenso. Foi a única pessoa do torneio todo que conseguiu ganhar um game de mim. Aí eu fiz side, né? Obviamente, botei o Nibiru. E o Nibiru veio na mão, né? Apesar de usar só 2, veio um na mão. Aí eu mandei ele começar, óbvio. Ele fez o combo todo lá. Quando ele ia. Ele fez o leão lá, que busca uma carta, que é aquela do Cruzade que deixa tudo imune, que ele protege tomar Nibiru. Aí eu dei Impermanence nesse bicho. Ele não buscou, continuou o combo. Quando ele passou, eu dei no final da main phase dele, o Nibiru. E quando voltou pra mim, foi tipo endgame, acabou. Aí eu ganhei 2-1. E ele ficou com 17 pontos já, né? Diferença de 12 pontos de Lucas para o outro Lucas com 17 em 4º lugar. Em 3º lugar, com 17 pontos também, ficou o Rafael, que jogou de Phantomite Dragoon. As coisas já começaram a ficar sérias aqui em 3º lugar. Ele tava usando Dragoon, tava usando Zeus, o deck dele tava muito completo, Anaconda e tudo mais. Eu ganhei dele de 2-0, mas eu ganhei no dado, eu fiz meu combo e tal. E aí eu passei. Eu deixei ele fazer muita coisa. Quando ele deu Anaconda, pagou 2.000 e enviou a magia pro cemitério, eu dei Impermanence nele. Aí eu ganhei, né, o game 1, a gente foi pro game 2, ele começou. E aí eu abri literalmente só com um Impermanence, não tinha mais nenhuma interação, o resto era tudo carta de ninguém.
E aí ele jogou, ele fez Cherubini, ele fez Bardiche, fez um monte de coisa, tudo que ele tinha pra fazer lá ele fez. E no finalzinho do combo ele fez Anaconda, quando ele pagou 2.000 idiomas de Obsidian, eu dei Impermanence também. E sobre o resto do combo dele eu consegui passar por cima, porque Salamangreat tem uma resiliência legalzinha. E acabei ganhando de 2-0, mas Rafael também foi um oponente muito difícil pra muita gente. Em segundo lugar ficou Damon Diego, jogou de Infernoble Knight. Eu ganhei dele de 2-0 por WO, porque ele chegou atrasado no torneio. Não sei como seria a match, né? Mas seria um jogo muito bom. Mas do jeito que eu tava, eu tenho certeza que nem que fosse 2-1, eu ia dar uma bolacha dele também. E ele ficou com 21 pontos, Diego, pontuação muito boa. E em primeiro lugar, obviamente, quem ficou foi eu, jogando de Salamangreat, né? Salamangreat puro. Eu fiquei com 9 vitórias, 0 empates, 0 derrotas. Eu ganhei todos os jogos. E é isso. Tô trazendo aqui a decklist pra vocês e falando como é que foi os jogos, falando sobre a galera. E se você tem interesse em participar também do The Ninja Series, só entre em contato comigo. E vamos lá, deixa o like, se inscreve e até a próxima.